Paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem vos fala novamente é a irmã Rose, de Vila Perus, da regional de número 8, do Ministério de Perus. Quero desejar a todos uma boa noite. Hoje nós vamos estar meditando juntos sobre a lição de número 11, assim como nós já vemos fazendo. Estamos falando sobre Josué, sobre a terra prometida, dividida, a promessa de Deus na vida dos irmãos, cujo título da nossa lição, que vai ocorrer agora no dia 14 de junho, próximo domingo, é uma herança conquistada pela fé. O texto bíblico, irmãos, ele se encontra em Josué, capítulo de número 14, do versículo 6 ao 10, onde nós vamos estar fazendo a nossa leitura bíblica, mas o fato é que essa lição vai abranger o capítulo 14, 15, o 16, o 17, o 18 e o 19. Diz assim, Josué 14, nós vamos estar lendo do 6 ao 10. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o queneu, e lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será a tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. O tópico de número 1 da nossa lição, no dia de hoje, irmãos, vai estar falando sobre a partilha da terra conquistada. Nós vamos ver aqui a divisão sobre a terra do sul, o reino do norte, e também as divisões sobre as terras não conquistadas ainda. Então, nós vamos estar aqui externando com essa divisão. E eu queria dizer para os irmãos que não foi fácil. Essa divisão foi uma promessa que Deus havia feito, e eles só conseguiram, irmãos, porque eles usaram a fé, porque eles continuaram lutando, porque eles foram avançando e, acima de tudo, eles tinham um compromisso de obedecer a palavra de Deus, a ordem do Senhor. Aqui diz assim: Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilhara entre as tribos. Os anos foram passando, ele foi envelhecendo. Então o Senhor determinou que fizesse logo a divisão das terras já conquistadas, bem como das partes que ainda seriam subjugadas, ou seja, ainda tinha muito trabalho pela frente. E Deus, agora vendo que Josué já estava numa certa idade, diz a ele agora: olha, continue fazendo a distribuição. É preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar e de parar. É o que está dizendo aqui o nosso comentarista, irmãos. Assim, Josué, no arraial, ainda em Gilgal, começou dividindo o reino do sul, os quais ficaram com Judá. Em seguida, distribuiu o território conquistado ao norte de Canaã, aos filhos de José, Efraim e Manassés, que tiveram prioridade em face da primogenitura outorgada a José. Então, nós vamos ver que Josué agora ele vai e inicia a divisão pelo reino do sul. E aqui nós vamos ter uma coisa muito interessante, porque agora nós vamos citar o nome do companheiro de José, Caleb, o mesmo que há uns anos atrás
esteve ali junto com aqueles espias, juntamente com Josué, e o coração daqueles homens ficou temeroso quando eles viram os gigantes ali. Mas o coração de Josué e de Caleb não. E lá atrás o Senhor entra em cena e faz uma promessa a Caleb. E agora, depois de 45 anos, chega a hora de Caleb tomar posse dessa terra. É uma linda história, irmão. Vamos lá. Judá, porque era poderoso entre seus irmãos, e dele viria o Salvador, ficou com a primazia, recebendo os territórios ao sul. Dentre os de Judá havia um herói nacional, Caleb, que antes do sorteio pleiteou a herança prometida a ele por Deus no tempo de Moisés. Um monte ainda inconquistado. É interessante que no texto de Josué 13, versículo 1, o Senhor diz a Josué que ele estava velho, porém, todo aquele que serve a Deus na juventude, como Josué e Caleb, não será por Deus esquecido na sua velhice. Guarde isso no teu coração. Deus guarda, Deus cuida, Deus tem tudo em memória. Nada é em vão. Sejamos fiel com a obra do Senhor, irmãos. Josué já tinha conquistado a cidade de Hebrom, mas não o monte, que era guarnecidos pelos filhos de Anak, ao que tudo indica. Esse foi o lugar em que a herança dos 10 espias foi finalmente soterrada aos verem os gigantes. Assim, o território prometido a Caleb, um dos mais temidos, 45 anos, agora Deus, humilhando os incrédulos, entregava pelas mãos de um idoso de 85 anos. Veja bem, Josué vai agora, começa a fazer a divisão da parte do sul, e Caleb entra em cena, porque Caleb teria sido sorteado com o monte, sem dúvida, mas ele preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não era a terra em si, mas sim a promessa de Deus. E como prova cabal disso, Hebrom foi dada aos levitas e também se tornou a cidade de refúgio, e Caleb lutou para consagrá-la, doando-a a serviço ao Senhor. Mas a bênção não se estendeu somente a Caleb, não, irmão. Olha que coisa linda essa história. Agora Caleb vai até Josué e lembra ele: olha, meu amigo, você se lembra uns anos atrás? Pois é, eu vim aqui para te lembrar e para dizer para você que eu estou disposto ainda a tomar posse da minha bênção. E a bênção que Caleb tomou tinha ali o gigante para ser tirado do monte, tinha o gigante para ser posto por terra. Ele tomou posse da sua bênção, mas teve que lutar, irmão. E olha que coisa maravilhosa, a bênção de Caleb se esticou também a sua filha Axa. Outro episódio marcante da divisão do sul de Canaã foi o quinhão que coube a Otiniel e Axa, filha de Caleb. Esse fato serve para mostrar que devemos lutar por nossos ideais. Axa foi dada como esposa ao jovem Otiniel. Ele viria a ser juiz em Israel. Após a morte de Josué, recebeu como dote uma terra seca, mas pleiteou um território que tivesse água, tendo recebido uma terra excelente, que tinha fontes superiores e inferiores, ou seja, brotava a água dos montes e das planícies. Nossas bênçãos espirituais e materiais devem ser buscadas com afinco. E aí talvez a gente vai dizer assim: mas por que Caleb foi lá e lembrou Josué? Havia necessidade disso? Sim, irmão. Ele teve um propósito disso. Caleb sabia que seria sorteado com o Monte Hermon, mas preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros, que o mais importante não era a terra em si, mas sim a promessa de Deus. Volto a lembrar que nessa divisão ao sul, Josué foi fiel, Caleb esteve com ele, o lembrou da sua parte, ele a entregou, mas Caleb não ficou de braço cruzado, irmão. Tinha Anaque na terra,
Tinha ali que ser expulso o gigante. E Caleb batalhou, pelejou, e Deus o ajudou a derrotar aquele povo, e ele tomou posse da bênção por completo. Amém? Agora nós vamos ver aqui a divisão do reino do norte. O reino do sul já estava iniciado e com uma bênção muito grande, entrega de promessa para Caleb. Agora chega a hora do nosso companheiro e líder Josué. Olha aqui o que aconteceu aqui, ó. A herança de José. Concluída a divisão das terras do sul, concluíram, se acertaram. Josué dividiu o norte. Mas a parte central de Jericó e Ai coube aos filhos de José, como havia sido feito uma promessa lá atrás de Jacó. Efraim e Manassés, os quais assumiram os lugares de José e Levi dentre as tribos. Os descendentes de José acharam o pão sobre as águas, por seu pai muitos anos antes. Metade da tribo de Manassés, além das tribos de Ruben e de Gade, receberam antecipadamente suas heranças na Transjordânia, a leste do Jordão, território não pertencente a Canaã. Cumpre-se aqui, através da vida de Josué, mais uma vez a promessa que o Senhor Deus tinha feito a José, através dos seus filhos, Efraim e Manassés. E aí, Josué entra em cena agora e vai dar uma chamadinha de atenção naqueles filhos lá. Ele vai colocar os meninos para lembrar, e olha, vocês vão tomar posse da terra, mas tem obra a ser feita. Vocês precisam expulsar os inimigos dos vossos territórios para que a mão do Senhor continue abençoando sobre vocês e que eles não venham ali prejudicar. Mas infelizmente, irmãos, não foi isso que aconteceu. Diferente do espírito aguerrido de Judá, as tribos de Efraim e Manassés preferiram aceitar os problemas. A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, dentre as cidades, Gezer como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam. A tribo de Manassés, igualmente, teve uma postura passiva diante dos cananeus e não os expeliram, o que mais tarde foi para ambos um laço. Eles olharam o que os cananeus tinham, olharam para a condição financeira, olharam para o luxo, para o dinheiro, para os carros de ferro, mas lá na frente esse povo foi um laço muito grande para o povo de Israel. Ou seja, o Senhor Deus havia dado uma ordem e eles não cumpriram. Eles não expulsaram o povo cananeu daquela terra que o Senhor tinha feito a promessa e agora Josué estava cumprindo, entregando a eles. Não bastasse esse sentimento de passividade, para piorar as coisas foram reclamar contra Josué pela terra recebida. Quando que, na verdade, irmão, não era contra Josué que eles estavam reclamando. Eles estavam reclamando, era contra o próprio Deus, né? Eles estavam reclamando contra o Senhor, alegando que a terra que eles tinham recebido era pequena, como está em Josué 17, 14 e 18, que eu brevemente quero fazer a leitura aqui com vocês. Então, os filhos de José falaram a Josué dizendo: por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: se tão grande povo é, sobe ao bosque, corta para ti ali lugar na terra dos filisteus e dos refaíns, porque as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: as montanhas não nos bastariam, também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Semes e os lugares da sua jurisdição e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, olha isso, irmãos, Josué continua chamando a atenção deles, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és e grande força tens, uma só sorte não terás, porém as montanhas serão duas, e pois que o bosque corta, e as suas saídas serão duas, porque expelirá os cananeus, ainda que nenhum carro ferrado, ainda que sejam fortes.
Não olha para os carros que tem. Não olha para a força do povo. Olhe somente para expulsar aquele povo como Deus te ordenou. Use a tua fé e lute. Nós vamos ver aqui que tem uma grande diferença, irmão. O povo lá de Caleb, o povo do sul, eles se alegraram. Caleb foi, subiu, tomou a terra, continuou usando a sua fé em Deus e Deus o ajudou. Ele tirou os anaquins daquele monte. E aqui o povo agora estava reclamando. E também desobedeceram a ordem do Senhor nosso Deus. Então nós vamos ver aqui a herança de Judá e de Caleb. Nós vamos ver aqui, irmãos, agora. Só um minutinho, irmãos. As passividades. Eu me perdi aqui, mas já me encontrei aqui. Não bastasse esse sentimento de passividade para piorar as coisas, foram reclamar contra Josué. Foram reclamar contra Deus. Josué estava dizendo, em outras palavras, não murmurem, mas sejam fortes e corajosos e ampliem os seus marcos territoriais. Essa também é a ordem para o nosso Deus, com relação a nós, a igreja, nos dias atuais. Irmãos, não importa a adversidade, nem o momento que nós estamos passando. O Senhor Jesus nos deu uma ordem. Qual é a ordem? É fazer o ID, crendo nele, confiando nele, obedecendo a ele e avançando nos territórios, na terra, igual esse povo fez aqui. Temos agora a divisão do sul e do norte com cruza. Josué chamando a atenção deles para que eles não se envolvessem e sim expulsassem os inimigos, coisa que isso não aconteceu. Agora nós vamos ver. Chega a hora da herança de Josué. Olha que coisa linda, irmãos. Terminada a partilha da terra, as 9 tribos e meia, foi entregue a Josué a cidade de Timnat-Sera, na montanha de Efraim, segundo o mandato do Senhor. Ou seja, a herança de Josué havia sido indicada por Deus, da mesma forma que aconteceu com Caleb. Josué não herdou uma linda e adornada cidade, não. Porém, precisou reedificá-la e só então habitou nela. Os servos de Deus não são recompensados necessariamente nessa vida por suas atividades em prol do reino. Se assim fosse, Josué teria recebido algo melhor. O galardão real, o mais precioso, o mais desejado, não se recebe nessa vida, irmãos, mas está guardado no céu. Josué também não pegou uma terra pronta. Ele teve que batalhar, ele teve que limpar, ele teve que trabalhar, ele teve que organizar, colocar em ordem aquela terra que o Senhor havia prometido a ele e entregue. Ou seja, não foi fácil. Ninguém aqui conseguiu nada de mão beijada, irmão. Foi através da fé que esses homens tinham no Deus vivo, que havia lhe feito uma promessa, que agora Deus chega e entra em cena e diz: olha, é hora de vocês trabalharem para continuar tomando posse daquilo que eu prometi, estou entregando, né? Você tem trabalhado em favor do reino? Tem uma pergunta que o comentarista está fazendo. Deus não se esquece do nosso trabalho e no tempo certo nos recompensará. Alegra o teu coração, te anima, continua fazendo a obra, não entrega nada daquilo que Deus colocou na tua mão, vai até o final, Ele é fiel e vai te honrar. Nós vamos entrar no nosso último tópico, irmão, a divisão das terras não conquistada ainda. Agora sim, nós vamos estar falando sobre o capítulo 18 e 19. Com a divisão das terras, algumas tribos que ficavam ao redor do tabernáculo saíram de Gilgal. Vai haver uma importante mudança aqui agora. E com isso Israel armou o tabernáculo em Siló, cidade de Efraim, tendo permanecido lá por cerca de 300 anos, até que na época do sacerdote Eli,
a arca foi tomada pelos filisteus. Estavam em Siló, saindo de Gilgal. Josué, usado por Deus, já tinha dividido o reino do sul, o reino do norte, mas ainda tinha terra a ser conquistada. Josué, depois de criticar as 7 tribos pela negligência em possuir o restante da terra, nomeou uma comissão para dividir o remanescente em 7 partes, as quais seriam sorteadas em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Ou seja, até aqui, nós vamos fazer o sorteio, vocês têm que lutar para tomar posse daquilo que Deus prometeu. Essa questão de tudo está sendo feito às portas, quer dizer que está tudo sendo feito às claras. Aqui ninguém vai tomar terra a mais do que ninguém, limite a mais do que ninguém. Nós estamos aqui diante de Deus e vamos fazer o sorteio segundo a vontade do Senhor. A herança de cada uma das 7 tribos restantes estava nas mãos do Senhor e nada poderia afastá-la de receber a promessa, a não ser o pecado. Busquemos a santificação e estejamos com a nossa armadura, porque nós também, para conseguirmos a nossa terra na Canaã celestial, nós temos que continuar pela fé, vigiando, orando, usando as estratégias que o nosso Deus nos dá, porque não é fácil chegar lá, mas nós vamos tomar posse da nossa terra. 7 tribos recebem o título da propriedade da terra. Depois da comissão de 21 pessoas retornarem, Josué sorteou os territórios de Benjamim, Simeão e Dan, os quais ficaram ligados ao sul. Judá e as terras de Issacar, Zebulon, Naphtali e Asser fariam fronteira com a herança de Efraim e Manassés ao norte. Nada lhes tinha sido entregue, mas eles ficaram satisfeitos. Olha que diferença. Não houve murmuração. A fé no cumprimento de todas as promessas de Deus apresentasse fundamental em qualquer tempo para que nunca desista de lutar. E tem mais, irmãos, além de não murmurarem, a lição vai nos dizer que Dan era pequena, mas eles não ficaram de braço cruzado, não. Eles foram para cima e tomaram uma outra parte da terra. Veja bem, os descendentes de Dan herdaram uma pequena porção da terra, mas não se acovardaram ou murmuraram, subiram e conquistaram Lesém, uma cidade ao oeste do Monte Hermon, a qual a chamaram de Dan, e ali estabeleceram a sua capital. Eles foram vizinhos dos filisteus, os quais tiveram muitos problemas com o nobre danita, Sansão, a história que todos nós conhecemos sobre Sansão. E aqui o comentarista ainda nos diz: o cristão, como os danitas, devem aprender a transformar dificuldades em oportunidade. Dan não murmurou. Esses povos aqui que receberam as terras menores não murmuraram, eles lutaram. E ainda foram vizinhos de quem? Dos filisteus. Não se envolveram com eles. E Deus nos deu vitória. Então lute, irmão. Não abra mão da tua bênção. Continue buscando, crendo e trabalhando para que Deus realize ela como Ele te prometeu. A herança da tribo de Levi. Os levitas tiveram, na verdade, no meio dessas 12 tribos que eram filhos de José, 48 cidades. Deus tinha um propósito nisso, irmão. Deus, acima de tudo, sempre cuidou desses levitas, porque Deus prometeu cuidar deles, porque eles cuidavam do tabernáculo. Eles trabalhavam ministerialmente, eles eram fiéis. E o Senhor Deus os envolveu na divisão dessas tribos, com 48 cidades, para que eles estivessem próximo do povo. Vejam isso. Vejam isso.
Deus chamou a tribo de Levi para que exercesse o santo sacerdócio, mas nunca lhe prometeu riqueza material, apenas disse que ele seria a sua herança. Quando da repartição da terra a leste do Rio Jordão, o Senhor distribuiu 48 cidades para os levitas, como se encontra em Josué 21:41. De maneira que o bom cheiro ministerial foi espalhado por toda Canaã, mas as cidades continuavam sendo de propriedade de cada tribo. Os levitas, portanto, eram peregrinos em terra estranha. Aliás, esse é do sentimento abrigado no coração de Abraão. O lar deles, como o nosso, é a Canaã celeste. O Senhor garantiu o sustento dos oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente à obra do ministério. Hoje, igualmente, o Altíssimo procura pessoas que possam se colocar integralmente, apaixonadamente nas suas mãos, para fazerem conhecido os mistérios do Evangelho. Será que eu e você somos uma pessoa dessa, irmão? Será que nós estamos verdadeiramente voltados a lutar, a batalhar? Aqui, essa divisão da terra nos dá um exemplo muito bonito, muito importante. Eles tinham um líder, tinham que obedecer àquela liderança. Era um líder que se preocupava com o povo, um líder que foi fiel a Deus até o final, como nós vamos ver nos demais capítulos, mas que também um líder agora, que o seu ministério, o seu trabalho, aquilo que Deus havia o chamado para fazer, estava chegando ao final. Eu espero que você tenha entendido a divisão do reino do sul, do norte, a chamada de atenção que Josué deu àquele povo para se levantar, para lutar, para tomar posse da sua bênção e da sua vitória. Irmãos, antes de encerrar, com muita prudência, com muita simplicidade, domingo agora, dia 14 de junho de 2020, será o dia do pastor. E eu brevemente quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus a todos os pastores que, exatamente como Josué, tem uma grande peleja, um grande trabalho a realizar, e são os nossos condutores, são os nossos pastores, nossos amigos, aqueles que nos orientem, têm cuidado do rebanho do Senhor. E a minha oração é para que Deus os abençoe, os fortaleça e a cada dia prospere mais o seu caminho, te dê saúde, te dê paz, alegria a todos vocês e a vossa família. E para tanto, eu quero encerrar lendo um versículo da palavra de Deus para vocês que se encontra em Jeremias, capítulo de número 3, versículo 15, que diz: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Receba aí, pastores, líderes de igreja, todos os líderes que estão me vendo nesse momento. Receba da parte de Deus força, ânimo, encorajamento nesse momento tão difícil e tão adverso que nós estamos enfrentando. Mas uma coisa é certa, irmãos, nós não vamos nos acovardar. Vamos agir e tirar do nosso caminho tudo aquilo que Deus não quer que fique no nosso caminho. Não sejamos como aqueles homens que Deus mandou expulsar o inimigo, mas eles resolveram olhar e colocar sobre o lombo do inimigo o tributo. Não, sejamos fiéis ao Senhor. Deus é aquele que nos sustenta, que o Senhor nos abençoe. Oremos. Pai, mais uma vez eu quero te louvar e te bendizer, quero te engrandecer, exaltar o teu nome por essa oportunidade que para mim é rica e imensa. Peço a tua bênção sobre todos aqueles que vão estar acompanhando mais essa semana e peço a ti também, Senhor, nos dê graça, ânimo, coragem, saúde, vitalidade e força, para que na próxima semana nós estejamos aqui de volta para juntos meditarmos na lição de número 12. Venha, irmãos, e aproveite para acompanhar também Efésios com o nosso pastor e superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Maxwell. A aula lá está uma bênção. Que Deus nos abençoe.